Graça e paz a todos. Deixe-me lhe fazer uma pergunta para iniciar a meditação dessa noite. Você tem dificuldades para expressar a sua opinião quando se trata de assuntos mais, digamos assim, delicados, assuntos politicamente incorretos, aqueles assuntos que geram uma certa polêmica? Você é uma dessas pessoas que tem esta dificuldade? Por exemplo, será que falar sobre homossexualidade para você é difícil? Falar sobre sexo antes do casamento ou fora do casamento? Quem sabe falar sobre bebidas alcoólicas, né? Ou aquelas perguntas que às vezes os pastores escutam, né? Pastor, eu posso dançar ou não? Essa é uma pergunta bastante difícil para responder, não é verdade? Hoje eu gostaria de falar sobre o nosso posicionamento como cristão diante de questões da vida, diante de questões cruciais. E para isso eu gostaria de ler com vocês aquilo que está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus 5, versículo 37. A palavra de Deus nos diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. É fácil notar que existem pessoas que têm medo de dar a sua opinião porque ficam receosas em ofender os outros ou não querem receber o rótulo de radical. Isso é compreensível, principalmente porque a palavra radical tem uma conotação muito negativa. Alguém radical é considerado mente fechada, alguém radical é considerada uma pessoa inflexível, uma pessoa retrógrada, uma pessoa ultrapassada. Porém, o dicionário nos dá outras definições para a palavra radical. Por exemplo, radical, pertencente ou relativo à raiz, que parte ou provém da raiz. E em segundo lugar, relativo à base, relativo ao fundamento, à origem de qualquer coisa, ou seja, fundamental. Então, radical pode ser e deve ser usado também como sinônimo de fundamental. Quantas pessoas você conhece que tem grandes dificuldades de expressar a sua opinião em público? Quantas vezes você mesmo já foi chamado de radical porque preferiu se basear nas Escrituras a concordar com a opinião dos outros apenas pelo desejo de ser aceito? Este texto de Mateus 5,37 demonstra um posicionamento radical de Jesus, mas um posicionamento radical no bom sentido, quando ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Na verdade, o que Jesus está nos ensinando é que a nossa conversa, é que aquilo que procede da nossa boca, que vem lá do nosso coração, do nosso íntimo, não deve ser dúbio, não deve ter duas formas de interpretar, não deve ser algo malicioso, deve ser sim, sim, não, não. A verdade deve imperar, tanto quando você concorda, quando você não concorda. Em uma sociedade atual, a nossa sociedade, que preza tanto pela tolerância, e aqui eu abro um parênteses, tolerância quando nós não falamos contra aquilo que essa sociedade está pregando ou está defendendo, os seus princípios e os seus valores. Então, quando falamos sobre assuntos delicados e que a sociedade está aí para nos dar aulas sobre estas verdades que eles tanto apregoam,
Nós percebemos, queridos, que o relativismo tem tomado conta das nossas conversas e também dos nossos púlpitos. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade? Você já parou para refletir na falta de coerência dessa frase? Como é que eu posso ter uma verdade e você ter outra verdade, sendo que são coisas opostas? Isto é totalmente incoerente. E na verdade, meus queridos, nós não podemos, de fato, não podemos aceitar o errado como certo, apenas por receio de não sermos aceitos pelos padrões de conduta de hoje. Se algo é errado ou falso, precisa ser considerado errado ou falso. Simples assim. Nós não podemos desenvolver mecanismos para que aquilo que é errado, aquilo que é falso, possa tomar uma roupagem, possa ser revestido de verdade. Porque é impossível que algo errado seja considerado certo, algo falso venha a ser considerado verdadeiro. É claro que não devemos sair apontando o dedo para as pessoas cada vez que elas falam algo errado ou cada vez que elas dão uma opinião contrária à nossa opinião, quando nós discordamos destas pessoas. Mas como o mundo seria muito melhor se todos nós seguíssemos o conselho de Jesus aqui registrado quando ele diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E que tal Mateus 12, versículo 30, quando Jesus diz: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu creio que essa frase é bastante radical. Mas não radical no sentido negativo, não radical no sentido do fanatismo, mas radical no sentido de fundamental. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, quando nós tomamos a decisão de fazer parte do corpo de Cristo, de uma igreja local, nós também tomamos a decisão de seguir os princípios ensinados por Jesus. É por isso que ele diz: olha, quem não está comigo está contra mim. Eu não posso caminhar como se eu pudesse colocar o pé em dois caminhos que levam a lugares diferentes. Eu preciso entender, meus queridos, que caminhar com Jesus, por mais difícil que seja, eu não estou dizendo aqui que caminhar com Jesus é muito fácil. O cristianismo não é um parque de diversões. Mas caminhar com Jesus faz com que eu e você nos mantenhamos firmes naquilo que o Senhor prometeu. Firme nas promessas de Jesus, como aquele hino nos diz. Então, meus queridos, quando eu estou diante de uma afirmação, e hoje é tão fácil nós percebermos que as pessoas não creem mais nos absolutos. Tudo é muito relativo. Quando falamos algo com uma absoluta certeza e convicção, isso entra nos ouvidos das pessoas e causa uma estranheza muito grande. É por isso que quando Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém diz assim: mas isso é muito radical, isso impede que haja outro tipo de
caminho. Eu não posso aceitar algo que restrinja tanto assim. São palavras de Jesus. Ele nunca disse que ele era um dos caminhos, ele sempre disse que ele era o caminho. Isso significa que só existe um caminho. Isso é um absoluto, isso não é relativo. Quem sabe nesse momento você esteja pensando agora mesmo, mas então eu preciso ser radical para agradar a Deus? Eu respondo para você da seguinte forma: chame como você quiser. Radical, conservador, fundamentalista, tradicional. Eu não sei como ou que rótulo você gostaria de ter. Mas o que eu sei, meus amados, é que Deus quer que sejamos sal e luz neste mundo. Isso significa que devemos salgar o mundo, ou seja, devemos dar sabor a esse mundo e preservá-lo sadio. Mas também significa que devemos iluminá-lo, dizendo às pessoas qual é a verdadeira luz. Não podemos disfarçar, não podemos negociar, não podemos comprometer as verdades, principalmente as verdades das Escrituras Sagradas. O grande perigo é que hoje o nosso mundo atual considera tudo o que houve como sendo espiritual ou espiritualista. Sempre há algo místico envolvendo cada afirmação, cada experiência, cada atitude. E muito em especial no nosso próprio país, onde há uma mistura religiosa, com um nome até muito pomposo, sincretismo religioso. Consequentemente, algumas religiões têm a aparência de verdade, mas elas não são necessariamente verdadeiras e nem são os seus ensinamentos. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, eu dei aula para um oficial da Polícia Federal, um grafologista. O grafologista é aquela pessoa que consegue identificar se foi alguém mesmo que escreveu aquilo, ele consegue olhar para um documento e com mais facilidade do que nós, né? Dizer se o documento não é verdadeiro, é falso, o papel moeda, a mesma coisa. Então, conversando com ele e fiz algumas perguntas para ele, né? Por exemplo, como é que ele consegue identificar um papel moeda, uma nota, né, de R$100, por exemplo, falsa, né? E ele me deu algumas explicações e uma delas foi fantástica. Ele dizia: olha, eu quando estou diante de um papel moeda falso, de um dinheiro falso, eu consigo ver características da falsificação daquele dinheiro, eu consigo ver as características da falsificação daquele documento, né, ou daquela assinatura. Por quê? Porque eu estudei exaustivamente aquilo que é verdadeiro. Então, por exemplo, para que eu observe e diga com exatidão que uma nota de R$50, R$100, R$10 é falsa, é porque eu estudei exaustivamente a nota verdadeira. Eu achei aquela resposta muito interessante e eu posso fazer uma aplicação para nós, né? Algumas pessoas têm curiosidade, algumas pessoas gostariam até mesmo de conhecer sobre outras religiões, outras crenças, né? Existem vários livros que possam proporcionar esse tipo de conhecimento para nós. Eu não tenho nada contra isso, eu mesmo já estudei algumas outras religiões, conheço um pouco sobre islamismo, conheço sobre hinduísmo também, budismo, enfim. Mas aquela resposta daquele grafologista simplesmente me disse o seguinte: se você quer saber aquilo que é falso na questão espiritual, né, no meio do cristianismo, estude exaustivamente aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro para nós?
é a palavra de Deus. Então, quando eu estudo exaustivamente a palavra de Deus, eu vou conseguir, com mais facilidade, identificar aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Então, meu querido, minha querida, quando você estiver diante de algo que cheira falsidade, recorra à palavra de Deus, porque ela vai fazer com que aquilo que é falso seja revelado à luz da palavra de Deus. Agora, a questão é que o mundo que nos cerca hoje, o mundo atual, ele está em busca de algo sofisticado, ele está em busca de algo complexo, e é por essa razão que muitas pessoas não entendem e não aceitam o Evangelho. Consideram o Evangelho algo simples demais. Ah, mas é só crer? Quando alguém faz esse tipo de pergunta para mim, eu costumo responder assim: sim, é só isso e tudo isso. Porque na verdade, quando alguém diz é só crer, eu preciso entender que tipo de crer esta pessoa está falando. Ela está se referindo a que tipo de crer. Por isso que eu digo, olha, é só isso, mas também é tudo isso. Todos nós viemos de uma criação diferente, todos nós viemos de famílias diferentes, nossa história de vida é diferente. Portanto, é claro que nós temos objetivos de vida diferentes, valores, prioridades às vezes diferentes. Mas a verdade, ela é imutável. A palavra de Deus, a verdade de Deus permanece a mesma, porque Deus nunca muda. Embora muitos queiram nos convencer de que aquilo que era verdade no passado não é mais necessariamente verdade. As pessoas, na busca da felicidade, têm substituído o certo pelo errado. Superstições, simpatias, feitiçaria, amarração para o amor, jogatina, drogas, etc. E você vai pensando aí em tudo. Tudo que possa aparentemente trazer felicidade e prazer e fazer com que as pessoas esqueçam seus problemas. Eu não sei há quanto tempo surgiu o costume do happy hour. Eu acho que foi nos anos 90, ou talvez aí no comecinho dos anos 20. Não há nada de errado em você, depois do expediente, do seu trabalho, quem sabe numa sexta-feira, você sair com alguns colegas ali e tomar um refrigerante, fazer um lanche, ou até mesmo ir jantar. Mas de repente você vai tornar aquele happy hour, que é uma hora feliz, aquilo pode trazer consequências terríveis para você. Porque você está em busca de algo alegre, algo que é verdadeiro, que vai te fazer muito bem, mas que pode se voltar contra você. Se todo dia você inventar uma história de um happy hour, você vai chegar em casa todo dia tarde, mesmo que você não seja casado, você seja solteiro. Chegando em casa todo dia tarde, você vai ter dificuldades para levantar cedo no dia seguinte. E você pode ser prejudicado no seu trabalho por algo que você diz, mas é tão bom estar com os amigos. É bom, mas tudo também tem a sua hora. E claro, principalmente se você é casado ou se você é casada, você vai começar a substituir o convívio familiar pelo convívio com os amigos. E repito, por melhor que eles sejam e por melhor que esse momento venha a ser. Para aqueles que conhecem a Jesus, há apenas aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Lembra de que Jesus falou? Seja o seu sim, sim, não, não. Não devemos nos colocar nas zonas cinza
da vida, por mais que elas estejam presentes na nossa vida. Mas devemos evitá-las, porque a zona cinza, ela nos gera dúvida, ela nos gera desconforto muitas vezes e nos faz errar. Jesus nunca comprometeu o seu ministério ou o seu testemunho de vida por querer ser aceito ou agradar este ou aquele partido. Isso significa ser radical, no bom sentido. E se isso significa ser radical no bom sentido, eu quero ser radical, porque afinal de contas eu quero seguir a Jesus. Se Jesus era assim, eu quero ser assim. Se Jesus era diferente disso, eu quero ser diferente disso. É surpreendente, meus queridos, como muitos trocam a certeza pela dúvida. Como muitos trocam a certeza da salvação em Jesus por uma invencionice qualquer. Eu li certa vez num livro a seguinte sugestão: compre um cristal. Pegue esse cristal e leve até um rio onde haja água corrente. E você vai lavar esse cristal em água corrente. Depois de lavar o cristal em água corrente, você vai colocá-lo sobre uma pedra. Geralmente os rios têm uma pedra ou então ali um barranco mesmo. E você vai deixar que a luz do sol possa penetrar, aquele cristal possa absorver a luz do sol. E você leva para casa aquele cristal que foi lavado numa água corrente e absorveu a luz do sol. E você leva para sua casa e coloca numa posição ali no seu quarto ou na sua sala, né? Em que, isso é sugestão do autor do livro, dizendo que de qualquer local você possa avistar o seu cristal. Eu não entendi muito bem como é que ele pensou nisso, né? De qualquer local você poderia avistar o cristal. Mas essa era a sugestão. De qualquer local você avistaria o cristal. Então, ele já tinha sido lavado nas águas límpidas de um rio, ele já tinha absorvido a energia solar e agora então ele estava na sua casa, emanando uma energia protetora. Em outras palavras, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, acaba de ser reduzido a uma pedra de cristal. Porque em quem você prefere confiar? Em quem você prefere depositar a sua vida, a sua confiança? Em Deus ou em uma pedra de cristal? Queridos, nós temos que ter um compromisso com o nosso Deus de anunciar ao mundo a verdade. Nós não podemos reter esta verdade, não podemos guardar esta verdade. Nós somos proclamadores da verdade. E para proclamar a verdade, nós precisamos expressar as nossas opiniões. Nós precisamos alicerçar as nossas opiniões na palavra de Deus, porque desta forma, quando eu imito uma opinião, quando eu argumento, quando eu falo alguma coisa, eu estou levando aos ouvidos, à mente, ao coração daquele que me ouve a palavra do Senhor. É claro que precisamos sempre ter em mente o respeito, o amor, a consideração pela pessoa que está nos ouvindo, mas sem comprometer a verdade do Evangelho. Portanto, isso significa que você não vai negociar. Portanto, isso significa que você não vai ceder, digamos assim, aos apelos daquela pessoa. Os argumentos, por mais inteligentes que eles sejam, por mais bem embasados, filosóficos que eles sejam, nós precisamos estar convictos daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre determinado assunto. Eu gostaria de concluir fazendo algumas perguntas
para a sua reflexão e apresentar alguns desafios para você nessa noite. Primeira pergunta: você tem tido dificuldades de tomar um posicionamento mais assertivo, mais convicto a respeito dos princípios encontrados nas Escrituras? 2. Você tem sido aquele que foge de uma conversa mais aprofundada sobre as verdades de Deus por medo de criar um mal-estar? 3. Você tem cedido à tentação de negociar as verdades bíblicas para não se opor aos pensamentos das pessoas? Será que você consegue responder aí mentalmente para o Senhor sim ou não? Lembre-se que Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você respondeu sim para pelo menos uma delas, eu gostaria que, em primeiro lugar, você pedisse perdão a Deus. Porque em alguma área desse seu testemunho de falar, de expressar a sua opinião, você está falhando. Você está deixando com que outras pessoas continuem na convicção de que elas estão certas e de que nós, que conhecemos a verdade, não temos voz ativa para levá-las ao conhecimento. Mas eu quero colocar para você então alguns desafios. O primeiro deles é: peça a Deus convicção a respeito do que você já aprendeu nas Escrituras. Tanta coisa você já aprendeu, tanta coisa você já ouviu, tanta coisa você já leu. Então é hora de você pedir convicção a Deus a respeito de tudo que você já aprendeu. Em segundo lugar, peça a Deus determinação em manter-se firme nesses valores e nesses princípios. Hoje vivemos, como você muito bem sabe, um momento na história da humanidade em que os valores estão invertidos, em que aquilo que sempre foi certo hoje é considerado errado, ou pelo menos as pessoas lançam dúvida sobre aquilo. Terceiro lugar, peça a Deus ousadia para proclamar as verdades bíblicas quando for necessário dar a sua opinião. Não se esconda. Quem sabe você vai ser a única voz que vai trazer a palavra, que vai revelar a alguém o que ela tanto está buscando. E em quarto lugar, e não menos importante por ser quarto lugar, peça a Deus sabedoria para que você possa se opor às pessoas, mas com autoridade, mas também com amor e com respeito, atraindo estas pessoas a Jesus e à salvação que Jesus tem para todos. Aí estão esses desafios. Eu não sei como você tem se portado, não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem agido, ou até mesmo pensado, na hora de expressar as suas opiniões. Eu quero orar por você, e é claro que pedir a Deus que lhe dê discernimento, sabedoria, a forma certa, correta de você abordar um determinado assunto sem ofender, sem que aquela pessoa se afaste de você, mas muito pelo contrário, para que você possa atrair esta pessoa ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, tantas e tantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar daquilo que está guardado no nosso coração, na nossa mente, as verdades que já aprendemos do Senhor e as verdades, as tantas outras verdades que ainda, quem sabe, não estejam aplicadas na nossa vida, mas estão contidas na Tua Palavra. Então, ó Deus,
Nós pedimos, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes em que nós cedemos, em todas as vezes que nós nos calamos, em todas as vezes que, quem sabe, até negociamos as tuas verdades, os teus valores, os teus princípios. Deus, faz com que, a partir de hoje, tomemos uma decisão mais assertiva, uma decisão de falar a verdade, sim, em amor, em respeito, com mansidão, para que essas pessoas possam ouvir e ter os seus corações tocados pela tua palavra que é tão transformadora. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos proclamadores das verdades do Senhor, para que possamos com a nossa palavra, a nossa opinião, iluminar o caminho, a mente das pessoas, que possamos dar sabor à vida das pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, para que numa próxima oportunidade, quando venhamos a nos confrontar com tantos argumentos, com tantas oposições, nós tenhamos no nosso coração algo que vem do teu coração e possa então penetrar no coração daquele que está nos ouvindo. Eu peço isso, peço para mim, peço aos meus queridos que estão me ouvindo, para que tenhamos sim uma vida em comunidade, mas uma vida individual também, alicerçada na palavra do Senhor, para que nunca venhamos a deixar de apontar para as pessoas o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. E é no nome santo de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.